Depois da polêmica, o Supremo Tribunal Federal decidiu por não autorizar a revisão da planta genérica de valores do IPTU em Florianópolis. Como resultado, os carnês do IPTU, que vão passar a chegar na casa de vocês já a partir da semana que vem, vão ficar com 5,77%, com valores mais elevados em relação ao ano passado, que é o repasse da inflação. Bom, certamente e claramente nós temos aí que o prefeito não ficou nada satisfeito. O prefeito César Souza Júnior disse que os investimentos serão reduzidos, sobretudo na área da educação, saúde e na desapropriação, para a duplicação da deputada Antônio do Vieira aqui no Pantanal. Disse claramente que vai ficar difícil a ampliação dos serviços nestas áreas, de infraestrutura e saúde e educação. Agora, quais são os reais impactos que esses 90 milhões de reais farão na gestão municipal, sem arrecadar mais 90 milhões de reais na expectativa da Secretaria Municipal da Fazenda? É o que iremos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas na TV Com, e hoje nós estamos na companhia do professor José Francisco Salme, especialista em gestão pública. Aqui conosco está o superintendente do Secov, o Sindicato da Habitação em Florianópolis, Alcides Andrade. O programa recebe também o advogado Diogo Pizzica, que é professor de Direito Tributário na Unisul e foi advogado que representou as 11 entidades nesta questão do IPTU em Florianópolis. O programa está na companhia também da advogada tributarista, professora de Direito Tributário no Sesusc, Carolina Sena. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Você em casa pode participar, pode interagir aqui conosco com perguntas, opiniões. Pelas redes sociais está o endereço do Twitter e a seguir o endereço do Facebook para você participar. O programa tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Um empreendimento RDO. Sebrae Soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Ibagi para alugar ou vender. Na Ibagi é bate-pronto. Queres, verão mais queres, é tempo de comprar. Bom, Diogo, seguinte, o prefeito César Souza disse que não vai retomar a discussão, não vai reencaminhar projeto, não vai batalhar na justiça, não vai buscar a retomada desse projeto enquanto não houver uma decisão colegiada, dos tribunais e principalmente do Supremo Tribunal Federal. Bom, o Tribunal de Justiça volta a discutir este assunto ainda. Para as entidades e para o senhor, o assunto está encerrado do ponto de vista jurídico? Pode haver a tendência é a manutenção daquilo que já fora decidido no Supremo Tribunal Federal, ultimamente, a última questão, através do presidente ministro Joaquim Barbosa? Boa noite. Boa noite. A gente espera que assim o seja cumprido o que foi dito pelo prefeito municipal, no sentido de que não vai mais ter recurso e privilegiar a segurança jurídica e aguardar o julgamento final do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, que será pelo órgão especial do nosso egrégio Tribunal de Justiça. Para tanto, ele precisa transcorrer os trâmites legais, essa ação, e ser relatado e levado a julgamento. Qual é o prazo disso, hein? Não há prazo porque nós temos o trâmite normal do processo ainda. Eu digo não há prazo em termos de previsão. Claro que tão logo o processo esteja, como nós chamamos, maduro, com todas as fases processuais corretamente cumpridas e encaminhadas, o eminente relator, que é o desembargador Gaspar Rubic, fará seu relatório e levará para julgamento colegiado, da qual será composto, nós temos um órgão especial, com 25 desembargadores, sendo que são 13 dos desembargadores mais antigos da Corte e 12 que foram recentemente votados e que integram a Corte, exatamente que tem competência para análise desses temas, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, no entendimento dos senhores, muda alguma coisa
do ponto de vista da gestão pública, né, na oferta dos serviços públicos, porque o prefeito disse que, olha, quem vai pagar é a população, na verdade, né, entendendo nas palavras do prefeito, porque quando há uma limitação na oferta de serviços, na ampliação da rede de serviços em função do corte no orçamento, da expectativa de receita, quem é que recebe esse serviço? Basicamente a população de baixa renda. E eu entrevistei hoje o secretário municipal da Fazenda, André Luiz Rezende, professor Salme. Ele me disse o seguinte, que de 2013 para 2014 houve um aumento no custeio da máquina pública municipal de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. E há uma expectativa, segundo o prefeito falou, de perda de arrecadação na ordem de 70 a 90 milhões de reais. É um dinheiro que faz falta, né? Como é que se administra isso? Sem dúvida. Boa noite. Boa noite. Primeiro, quero cumprimentar os telespectadores, cumprimentar o Renato, o âncora desse programa, e meus companheiros de mesa. Sem dúvida nenhuma, a prefeitura perde e a cidade perde. São 70 a 90 milhões que deixam de entrar nos cofres e, consequentemente, obras não serão realizadas. Se nós olharmos sob esse ângulo, né, eu poderia encerrar minha resposta aqui. Mas se nós olharmos por outro ângulo, nós também veremos que o administrador público, ele sempre trabalha com escassez de recursos. E é necessariamente da competência dele de buscar mais recursos para a sua gestão. Então, se o município perde esses recursos, né, e não, nós poderíamos até discutir por que ele perdeu esses recursos, pela forma com que esse processo foi conduzido, né? Evidentemente, se ele perde esses recursos, ele tem que obrigatoriamente buscar outros recursos para que a cidade não perca. Então, a resposta de que o cidadão, os florianopolitanos perderam, ela é parcialmente correta. Porque a outra parte é, o prefeito e sua equipe têm que buscar recursos. Há projetos para fazer, há enxugamento de máquina por fazer. E eu quero dar um elogio à prefeitura. Acabaram de assinar acho que foram 45 convênios, né, com organizações não governamentais na área do ensino, de projetos de coprodução de serviços públicos do ensino. Brilhante. São funcionários que não precisam ser admitidos, né? É toda uma estrutura que não precisa gastar. Né? Isso se faz nos melhores lugares do mundo e as mais brilhantes gestões públicas hoje estão coproduzindo. Então, há muita coisa que pode ser feita na prefeitura para repor recursos, naturalmente, se esses recursos forem perdidos mesmo. Né? Não dá para ficar só lamuriando, né? Agora, eu quero ficar nessa frase que o senhor disse, que dá para a gente ficar só um programa inteiro com essa frase aqui, né? Que sem dúvida alguma a prefeitura perde e a cidade perde também. Agora, Alcides, as entidades defenderam o discurso, né, o argumento de que a cidade ia perder se houvesse o projeto, se o projeto fosse aprovado. Ia perder no sentido em que ia aumentar o custo da operação do negócio estabelecido na cidade, né, o custo ia ser repassado para o consumidor final e ia haver um prejuízo para a atividade econômica. Freando a atividade econômica, a cidade perde também. Então, a cidade perde com atualização e sem atualização? Na verdade, é imprevisível calcular o prejuízo para a microeconomia da cidade com essa transferência de receitas dos cidadãos, dos contribuintes para a prefeitura, né? É lógico, né? O professor Salme tem razão quando ele diz que com menos recursos para investimento haverá menos investimento público, né? E de alguma forma a cidade perde investimento. De parte do cidadão, né? Porque vai ter uma, segundo a prefeitura, 48% teriam redução, né? Pois bem, até a própria redução... ficaria com mais dinheiro no bolso, né? Bom, até a própria redução é discutível, né? Que chega todos os dias, né, a nosso conhecimento, inúmeras pessoas beneficiadas com IPTU social e que não precisam do IPTU social. Isso mostra que o estudo da PGV ele não foi correto. A própria OAB, né, na sua nota publicada recentemente, disse que as normas da BNT, tanto para a elaboração da PGV, mesmo para os estudos do preço dos imóveis, não foi cumprido, não foi adequada. Então, isso é relativo, né? Mas a cidade, sem dúvida, a parte do investimento público, não vão haver todos os investimentos, né? Isso é natural, né? Mas também é incalculável o prejuízo para a economia da cidade com essa transferência de recursos, né, dos consumidores, cidadãos e contribuintes para a prefeitura. Então, e também cabe salientar
que não dá para a gente, os administradores públicos, né, não podem de uma vez só querer resolver todos os problemas da cidade, porque quem paga somos nós, contribuintes e cidadãos, né? Da Prefeitura de Florianópolis, o Governo do Estado, o Governo Federal, todos os entes públicos têm dificuldades, né? O senhor mesmo colocou, né, professor? Então não dá para fazer, você tem que equilibrar as receitas na medida que o consumidor pode efetivar, o contribuinte, o cidadão pode efetivamente pagar. Senão você acaba adentrando e infringindo uma série de princípios constitucionais, como é o caso que nós estamos alegando na nossa ação direta de inconstitucionalidade. Professora, como ainda não está transitado em julgado, vale a discussão, né, do mérito, claro que sim. Eu queria saber da senhora o seguinte: o projeto, a essência do projeto, ele faz justiça tributária, ele promove justiça social? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas que dividem aqui a mesa. Bom, a justiça fiscal, a justiça tributária, ela é sempre bastante, aliás, relativa, né? A partir do momento que a gente preza pelo princípio constitucional da capacidade contributiva, a capacidade contributiva, no caso do IPTU, ela se desdobra em duas capacidades contributivas, né? E a capacidade contributiva do IPTU, sob um aspecto, ela é objetiva, né? Ela é manifestada pela riqueza que é manifestada, que é a propriedade do bem imóvel. Então, o fato de eu ser proprietário do bem imóvel, isso manifesta a minha capacidade contributiva. Só que o que acontece aqui, que aconteceu recentemente aqui no município de Florianópolis nos últimos anos, e aí o Alcides não vai me deixar mentir, é a especulação imobiliária. Isso fez uma distorção muito grande no valor dos imóveis e, no meu entender, ficou muito mais complicado de se fazer justiça social no IPTU. Porque objetivamente... pelas vias do IPTU, é mais difícil você fazer a justiça fiscal? No meu entendimento, sim, Renato. Porque no atual panorama que nós temos aqui no município de Florianópolis, nós temos pessoas, por exemplo, que elas manifestam a riqueza de um imóvel, por exemplo, um apartamento nas proximidades ali da beira-mar, mas não necessariamente de frente para o mar. A pessoa, muitas vezes, hoje ela manifesta uma riqueza de um apartamento de R$700 mil, mas ela não teria condições de pagar os R$14 mil de IPTU que a gente havia conversado anteriormente. E às vezes herdou e tal, não tem aquela renda, está conseguindo ficar naquele imóvel com um sacrifício sobrenatural ali. São vários os casos, né? Claro. Os casos. Como tem gente que tem dinheiro também para estar ali e tal. Isso. Então, tenta-se corrigir eventuais distorções com essas ferramentas, como o IPTU social, que foi criado aqui. Mas aí você precisa de uma sintonia fina, que às vezes a municipalidade não consegue ter tanta precisão, né? Exatamente. A tentativa é efetuada através da planta de valores genéricos. Mas até a planta de valores genéricos, ela se aproxima olha, a maioria dos casos que eu analisei, a planta de valores genéricos adotada pela Prefeitura, ela não chega até no valor venal do imóvel, no valor de venda, no valor de mercado, né? Mas eu até vi que o Secov fez o estudo de que não houve a análise do novo plano diretor, e até isso é importante agora, com essa alteração analisada. Essa para mim é uma questão que não foi muito discutida, mas que é fundamental, né? Porque o cidadão, ele tem